E a nossa última entrevistada, estava até falando aqui para ela que ela vai fechar com chave de ouro. É a fisioterapeuta pélvica, já esteve conosco em outros momentos, especialista em saúde da mulher, mestra em ciências médicas. Emanuele Albuquerque vai conversar conosco sobre dores na relação sexual. Comigo na entrevista, como eu já falei no bloco anterior, a Kelly Alves. Doutora Emanuele, seja bem-vinda. Muito obrigado, viu, por sua presença aqui conosco. Muito obrigada. É uma satisfação receber esse convite para falar de um tema tão importante que é cercado por tabu e muitas vezes negligenciado. Então, vamos lá fazer esse fechamento com chave de ouro e ajudar a muitas mulheres, a muitos homens e a muitos casais. Já que a gente está falando de um tema especialmente muito ligado às mulheres, e a gente está no mês da mulher, vou deixar você começar, Kelly. É com você. Obrigada, Emanuele, seja bem-vinda. Emanuele, para começar, o que é a dor sexual e quais são as principais causas dela? Então, a dor, o desconforto sexual é tudo aquilo que vai gerar esse incômodo antes, durante ou após o ato sexual. Existem várias classificações e existem termos mais populares que até dentro da literatura científica não se utiliza mais, mas é conhecido e são os termos que eu vou utilizar aqui para ficar mais fácil do público entender, que é o vaginismo, a dispareunia, a vulvodínia, a vestibulodínia. E o que vem a ser, por exemplo, a vestibulodínia? É aquele desconforto principalmente na entradinha do ósseo vaginal, do canal vaginal. E esse desconforto pode ser dor, pode ser ardência, pode ser queimação. O vaginismo, por exemplo, ele é essa impossibilidade de haver penetração. Existe um excesso de contração dessa musculatura. Essa contração muitas vezes acontece de maneira involuntária e chega a impedir. Muitas mulheres referem como sendo uma sensação de que existe uma parede impedindo que haja esse contato. E a dispareunia, por sua vez, é esse desconforto que pode ser mais superficial e mais profundo. E aí muitas mulheres não conseguem distinguir e se prendem eu fui a tal profissional e ele disse que eu sou vagínica, que eu tenho vaginismo, que eu tenho vulvodínia, que eu tenho dispareunia. E o mais importante para a gente não é esse título, mas identificar o que está causando. Como você mesma perguntou, quais são as possíveis causas? Existe uma infinidade de causas, tanto físicas como emocionais, psíquicas, que podem ser o gatilho disparador ou agravador desse desconforto. Doutora Emanuele, obviamente que é claro que cada caso é um caso, é por isso que uma profissional fisioterapeuta pélvica que faz um dos acompanhamentos necessários, são vários profissionais envolvidos, como por exemplo, eu quero falar de um profissional que cuida de toda a saúde sexual da mulher no início, de tudo que é a ginecologista ou o ginecologista. Então, uma jovem que está ali na fase da adolescência, que começa a menstruação, precisa e deve fazer esse acompanhamento para que entenda toda a sua realidade e, a partir disso, identificar possíveis problemas, distúrbios, questões crônicas, muitas vezes. Inclusive, quero perguntar se isso passa também, se tem caso que vai de geração em geração de família. Então, esse profissional inicial, que é o ginecologista, é importante demais para identificar o caso. Com certeza. E o que você falou é muito importante porque a base de tudo na nossa vida deve ser a educação, principalmente a educação em saúde, porque a gente tem que focar na prevenção dos comprometimentos, não somente no tratamento. Então, se a gente conhece, a gente consegue distinguir, por exemplo, o que é normal do patológico. Então, com isso, além de prevenir, se existe uma alteração, a gente consegue intervir de uma maneira mais precoce e o prognóstico é muito melhor. Então, sim, o profissional ginecologista, o profissional fisioterapeuta, os profissionais da área da saúde, de uma forma geral, têm um papel essencial nesse trabalho de educação em saúde, focando sempre na prevenção e, quando não é possível, no tratamento. Tem essa questão aqui, né, Kelly, você que tem filhas também, eu também tenho filha, e muitas vezes a gente passa muita informação para os nossos filhos, mas às vezes tem famílias, às vezes, que não conversam sobre isso, tem muita falta de informação e vergonha envolvida também, né, Kelly? Sim, existe um tabu, né, Abdias, assim, das mães em relação a conversar com as filhas sobre relações sexuais,
E que isso já deve ser conversado já desde que a criança tem mais ou menos uns 10 anos. Porque hoje as coisas acontecem muito precoce, né? A gente sabe que hoje em dia está tudo muito cedo. Então, assim, desde os 10 anos, já é bom que você sente de uma forma mais consciente para conversar. Eu já conversei com a minha, sabe? E quando eu iniciei, óbvio que a gente tem aquela vergonha. Meu Deus, como que eu vou abordar ela sem que seja algo tão explícito? Porque a gente também tem que explicar, mas também tem que explicar de uma forma que a criança entenda que não é a idade dela fazer aquilo. Então, assim, quando eu sentei por necessidade, porque ela foi para uma escola que tinham mais adolescentes, né? E aí eu pensei, se ela não aprender comigo, ela vai aprender na escola. E às vezes aprende de forma equivocada, né? De forma diferente. Então é melhor que ela aprenda comigo, né? E é isso. Agora sim, Emanuele, aproveitando, a gente indo mais para a parte do casal, porque essas dores sexuais, elas também podem, né, interferir no relacionamento. Essa dor sexual, ela pode afetar a libido da mulher? Com certeza. Ela pode ser causa e consequência, porque nós temos o chamado ciclo de resposta sexual, que é diferente no homem e na mulher. Nós mulheres, nós levamos um tempo muito maior para atingir a fase da excitação e chegar ao orgasmo. Para vocês terem uma noção, tem mulheres que nunca conseguiram ter a sensação do orgasmo. Então, a libido, ela vai ser o quê? Vai ser esse ímpeto, esse desejo, essa vontade da prática. Mas, quando a gente sente algum desconforto, alguma dor, ou isso advém de algum trauma, por exemplo, no caso dos abusos sexuais, por exemplo, que pode ser com estupro ou não, o que é que acontece? Cria-se uma memória dolorosa, traumática no nosso sistema nervoso. E qualquer contato que vá haver na região já gera um bloqueio e traz essa memória da dor. E aí é onde entra, desculpe, doutora Emanuele, mais um profissional em jogo, psicólogo, às vezes até psiquiatras para alguns casos. Com certeza, é essencial haver esse trabalho concomitante na maioria dos casos, quando esse desconforto está ligado, tem como causa base essas ocorrências que infelizmente acontecem com muita frequência, inclusive no meio infanto-juvenil. A gente está vendo aí cada vez mais nos noticiários, é o que mais aparece, né? É verdade, isso é muito interessante de se falar, porque muitas vezes na vida do casal pode acontecer de a mulher estar passando por algum problema e que não é diagnosticado. A gente estava falando, desculpa, Kelly, você até ia complementar, mas eu acabei saindo na frente. Desculpe que a gente está no mês da mulher, eu não posso fazer isso. Não posso fazer em momento nenhum, interromper uma mulher, mas no mês da mulher principalmente. Por exemplo, endometriose é um diagnóstico que, se não for feito, a mulher vai sofrer. Eu conheço casos de pessoas que a mulher esfriou na relação sexual, não quer mais ter relação, não está com aquela predisposição de antes, e quando vai ver, é um problema que ocorreu. Então, esse diálogo entre o casal também é fundamental, porque a gente vive numa sociedade, Emanuele, infelizmente machista, patriarcal, onde a mulher, muitas vezes, ela fica em segundo plano dos seus cuidados. Isso ainda é uma realidade. Então, ter esse diálogo é fundamental também. Nós temos várias abas aí para conversarmos. A endometriose, inclusive o mês de março é um mês de alusão, né? Chamando a atenção para o diagnóstico e tratamento desse comprometimento que é tão comum nas mulheres, e geralmente a mulher portadora de endometriose, ela sente desconforto ao urinar, ao evacuar e também na relação sexual. E o diagnóstico tende a ser muito tardio porque é por exclusão. E o que é que acontece? Dentro do relacionamento do casal, se não há esse diálogo, se não há essa partilha dessas dores por parte da mulher e também a compreensão do parceiro ou da parceira, a relação vai para o ralo. Se não é evidenciado que, eu estou sentindo desconforto, eu não estou legal, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar cuidado, pode passar 1000 coisas na cabeça do outro, como você não gosta mais de mim, você tem outra pessoa, o que é que está acontecendo? Eu não sou mais suficiente. Isso mexe tanto com a autoestima da mulher, quanto com o relacionamento do casal e com a vida interpessoal, porque se a gente não está bem com a gente mesma, a gente não consegue estar bem com ninguém. Verdade, né? Verdade pura. E esse dia a dia do casal é um combustível para as outras coisas, para o trabalho, para a convivência social. Realmente é uma coisa que precisa estar muito bem esclarecida, né, Kelly? Às vezes causa até, né, separações, porque sim, o homem sim. ele não entende. Na realidade, isso é um problema mais da mulher, né? Por mais que os homens
digam que às vezes tem uma dor e outra, ou sente, mas é mais um problema da mulher. E aí, doutora, a gente estava conversando e você me disse que tem muitas mulheres que nem sabem o que é, que tem essa dor sexual, que acham normal, não é isso? A senhora podia explicar um pouquinho melhor? Claro. O que é que a gente escuta na nossa infância, na juventude, na adolescência, principalmente quando inicia a puberdade? O temor da primeira relação sexual, da perda da virgindade, que é um tabu imenso. E o que é que a gente escuta? Que vai doer, que vai sangrar, que é a pior dor do mundo, que se a gente acha que é bom, não é tão bom assim. Isso já cria na gente uma resistência e a gente se prepara para o quê? Para o pior. Então já vai com ansiedade, com medo. Quando tem a primeira prática, o que é que acontece? De fato, quando a gente está com medo e está ansioso, a gente tende a estar mais relaxado ou mais tenso. E isso não é só uma repercussão na nossa musculatura da extremidade. Gera uma repercussão também na nossa musculatura íntima, porque sim, nós temos músculos estriados e esqueléticos na nossa região íntima, como a gente tem nos nossos braços, nas nossas pernas, como a gente tem no nosso corpo todo. Então, se a gente está ansioso, está com medo e já tem aquela memória dolorosa, vai acontecer novamente. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo de medo, ansiedade, que gera dor, que gera mais tensão, que vai gerar mais dor. Agora, falando da sua especialidade, doutora, quais são os tratamentos, os tipos de tratamento que a fisioterapia pélvica oferece para aliviar ou até eliminar determinadas dores provenientes da relação sexual? O primeiro de tudo, a gente precisa identificar o que está ocasionando esse desconforto. A gente precisa excluir causas inflamatórias, infecciosas e irritativas. Posteriormente a isso, a gente vai ver, é alguma disfunção de músculo, de tecido conectivo, alguma disfunção neurológica? Tem algo que é muito comum, mas que as pessoas não sabem buscar ajuda. Mais uma vez, o diagnóstico é tardio, que a gente chama de neuralgia do pudendo, que é muito comum em ciclistas, em pessoas que trabalham por longos períodos sentados, principalmente em nós mulheres, pela localização do ramo do nervo. Então, sente fisgada, queimação, sente dormência, sente desconforto, até para urinar, até para utilizar alguns tipos de vestimenta para realização de exames preventivos, exames ginecológicos. Então, antes de saber sobre o tratamento, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Em sendo esse distúrbio de caráter muscular ou de tecido conectivo, a gente tem diversos recursos dentro do consultório para estar realizando esse tratamento, e o principal dele é através da terapia manual. Eu não sei se vocês já realizaram liberação miofacial. É muito comum em atleta. A gente fica com aqueles pontos de tensão, principalmente na região do trapézio. Passou um dia de estresse no trabalho, não é só aqui nessa região que forma. Em todo o nosso corpo é possível ter, inclusive na nossa região íntima. Então, uma das técnicas que a gente pode utilizar é essa liberação miofacial. Mas, antes de tudo, vem a educação em saúde. A gente precisa explicar o que são as estruturas, como elas funcionam normalmente e o que é que está ali disfuncional. A paciente entendendo, ela tende a aderir ao tratamento e seguir, a gente tem um resultado muito mais rápido. Doutora, assim, a gente sabe que a rede pública às vezes é um pouco precária e a gente tem algumas reclamações de eu vou no posto, o médico não olha nem para mim. Como é que uma paciente como é que o médico vai entender essa paciente? Porque muitas das vezes nem perguntam. Então, ela não sabe e também não é questionada. Como é que ela vai fazer? Ou a gente sabe que um médico particular, ele vai ter um cuidado maior, ele vai explicar melhor, mas muitas não têm nem condições de pagar um médico, né, particular. Como é que ela vai entender que realmente ela necessita daquele tratamento? E, mais uma vez, eu ressalto a importância de nós estarmos aqui falando sobre esse tema, que é para levar informação principalmente para o público que não tem acesso. Só uma ressalva, não é somente no âmbito público que há essa deficiência de comunicação. Muitas vezes, na correria do dia a dia, os profissionais eles acabam negligenciando queixas que são muito importantes e que impactam significativamente na vida dos pacientes. Então, é essencial que haja essa comunicação, essa fonte de informação
Por quê? Se a paciente não teve educação em saúde dentro do seu ambiente domiciliar, se ela não tem esse acesso à informação através dos profissionais de saúde que deveriam ser a principal fonte, onde é que vai encontrar? Então, nós precisamos nos utilizar desses meios aqui para estar levando informação de qualidade e de saúde para o máximo de pessoas possível. Doutora, é claro que quando a gente fala de qualquer problema de saúde, a prevenção é algo que a gente gostaria que pudesse, de fato, evitar os transtornos de um tratamento, por exemplo. Então, existem hábitos do dia a dia que a mulher pode fazer, pode, enfim, praticar, que possam evitar esses problemas de dores e desconforto na musculatura pélvica? Com certeza. Antes de tudo, ou primeiro de tudo, volto a falar da importância da educação em saúde, de conhecer o seu próprio corpo. Eu não tenho como ter acesso a uma consulta com um profissional. Pega um espelho, começa a se observar, observa as estruturas do próprio corpo, tenta fazer a ativação, tenta fazer o relaxamento. A parte respiratória também é muito importante. Quando a gente tem uma amplitude adequada desse volume respiratório, a gente consegue ter uma mobilidade das nossas vísceras e consegue também ter o relaxamento dessa musculatura. Exercícios de dissociação de cintura pélvica, exercícios de mobilidade de quadril favorecem a esse relaxamento da musculatura, vai diminuir essa tensão e tende a diminuir o desconforto. Eu tenho visto nas redes sociais e já vi comentários também de que existem hoje em academias profissionais específicas para trabalhar a parte pélvica da mulher, para fazer enfim, exercícios mesmo que são específicos para essa questão. Eu não sei se já existia ou se é uma novidade com essa tendência do mundo mais moderno, mas a senhora vê como positivo esse tipo de treinamento? Muito positivo, por quê? Você já viu, doutora? Já viu. Muito positivo porque o nosso músculo ele precisa do tempo de ativação, mas ele precisa também do tempo de repouso, do tempo de alongamento e de relaxamento. E se a gente não faz isso, o músculo fica sempre aquele estado de tensão ou semitensão. E isso não faz com que ele se recupere. Com isso, ele perde em função. E não é diferente na nossa região íntima. Então, esses exercícios são extremamente importantes. Não eram tão evidenciados anteriormente. Agora sim está em alta. E eu espero que fique cada vez mais em alta para a gente estar prevenindo aí esses comprometimentos. Saúde da mulher em jogo, né? Agora, Kelly, a gente estava falando que, embora numa menor proporção, os homens também sentem alguns desconfortos em algumas situações específicas. Que casos são esses que envolvem as dores na hora da relação sexual em homens? O que é que acontece? Se para a mulher já é difícil buscar ajuda, falar sobre a dor dela, imagina para o homem. Com quem que ele imagina que ele vai falar? Eu vou falar com meu amigo? Vou falar com meu irmão? Vou falar com meu primo? Talvez busque na internet e daqui que vai buscar ajuda. E o que é que acontece? A nossa genitália ela é formada por estruturas. Tem as fáscias, esse tecido conectivo que eu falei, e às vezes podem acontecer zonas de aderência, que é quando essa fáscia ela cola no músculo. E para que haja a ereção, tanto do clitóris na mulher quanto do pênis no homem, precisa haver esse fluxo sanguíneo, a chegada de sangue. Se há essa colabação, essa vasoconstrição, vai ser dificultada essa chegada. E é justamente essa privação do fluxo que vai gerar dor e vai gerar desconforto. Certo, doutora. Para encerrar, assim, qual é o recado que a senhora deixa para essas mulheres que, de certa forma, sentem um desconforto e que precisam de ajuda? Antes de tudo, falar que nenhum tipo de desconforto é normal, nem na relação, nem mediante a utilização de um absorvente interno, nem mediante a realização de algumas práticas esportivas, mediante a realização de exames ginecológicos, nenhum desconforto ele pode ser normalizado. Se tem desconforto, tem uma causa, a gente precisa identificar essa causa e realizar o tratamento. Então, se tem desconforto, busque ajuda, independente de onde seja. Faz uma pesquisa na internet, busca um profissional, seja no âmbito particular, no âmbito público, mas não guarda a sua dor para si, porque toda dor vai gerar ou é causada por uma disfunção e isso só tende a agravar. E quanto mais cedo a gente intervir, melhor é o prognóstico. E o recado não é somente para as mulheres, é também para os homens, porque esse não é um problema somente das mulheres, vai afetar grandemente a vida do casal e vai afetar também na sua vida social.
A gente falou muito ao longo da entrevista sobre o fato da educação. Eu concordo com a doutora Emanuele. Quando você estuda, tem conhecimento e educação sobre qualquer tema, você vai lidar muito melhor com ele e evitar traumas e problemas no relacionamento. Contemplada, Kelly Alves? Tudo certo? Contemplada. A gente tirou as dúvidas de muitas mulheres, tenho certeza. Doutora, e dos homens também. Doutora Emanuele, muito obrigado. Foi muito bom estar com você. Fechando aqui esse ciclo do Antena Manhã, você foi premiada aqui de estar conosco e nós somos também muito honrados de tê-la mais uma vez trazendo uma pauta tão importante. Até uma próxima oportunidade em outros contextos, mas estaremos sempre juntos levando informação para a sociedade. Muito obrigado. Com certeza, é uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez trazendo esse tema tão importante, e eu creio que é um propósito para tudo na nossa vida. Esse fechamento está sendo fantástico e eu desejo muita prosperidade para todos vocês nesse quadro, em outros quadros e na vida de vocês como um todo. Muito obrigado, a gente que agradece. Doutora Emanuele Albuquerque, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e mestra em ciências médicas, falou conosco sobre dores, desconfortos e como lidar com essa situação no que diz respeito à relação sexual. Entrevista que já vai estar disponível já em nossas plataformas.